Quero agradecer muito a presença do Frederico e espero que todos tenhamos uma boa noite. Muito obrigado. Bom, eu começo pedindo desculpas pelo fracasso dessa minha conferência. Eu fui convidado pelo Carlos Martins para fazer uma abordagem histórica da gravura. Eu disse para ele que eu nunca fui propriamente um historiador da gravura brasileira. E claro que com o tempo que eu tenho de crítico, eu vou virando um pouco historiador também, né? Porque, enfim, de alguma maneira eu participo de acontecimentos que constituem a história da arte brasileira. Mas, como eu estou envolvido numa série de outros trabalhos, todos urgentes para anteontem, eu comecei a buscar no meu arquivo o que eu havia escrito sobre gravura. E até me surpreendi, porque, tendo dado cobertura como comentarista, ou como crítico, ou até mesmo como curador de alguns eventos, etc. e tal, durante mais ou menos os últimos 30 anos, 10 em Minas e 20 no Rio de Janeiro, eu me dei conta que eu escrevi muito sobre gravura. Me surpreendi exatamente ao constatar isso na busca das coisas que eu fiz, né? Eu guardo tudo, desde o primeiro texto. E, então, curiosamente, confirma um pouco o que ele disse, que talvez eu tenha feito um pouco de história da gravura, mas eu acho que confirma principalmente uma coisa, que é esse trabalho meio subterrâneo da gravura, né? Porque se nessa minha atividade, que era diária, né, de comentar as coisas e falar das coisas que estavam acontecendo, das exposições, eu escrevi tantos artigos, uns eram críticas, outros comentários, outros eram entrevistas, eu noto que realmente a gravura tem uma presença forte, ainda que meio escondida, meio subterrânea. A produção é grande e tal. E o problema é que eu não sou muito espontâneo para fazer conferências, e eu, então, fiz as minhas anotações, mas também me excedi. E eu tenho que encontrar uma maneira aqui de, pelo menos, eliminar metade das coisas que eu anotei aqui, quem sabe, eventualmente, numa segunda oportunidade, comentar uma possível segunda parte disso. Mas eu, então, começaria dizendo, quer dizer, anotei aqui alguns tópicos de caráter mais geral, e sempre muito próximo, né, do que já escrevi, eu vejo a gravura como o último refúgio das artes plásticas, né, no Brasil. Ela sempre foi tida como a música de câmara das artes plásticas, não, tida, né, muitas vezes, como a música de câmara das artes plásticas, pelo seu caráter talvez silencioso, quieto, comedido, mas, vez por outra, ela resvalou para sonoridades ruidosas e agressivas. Então, de um lado, nós temos a xilogravura, geralmente figurativa, e não raro expressionista, por vezes dialogando com o cordel nordestino. Dois mestres indiscutíveis, Guild, fiel à sua figuração expressionista, e Lívio Abramo, mais formalista. De outro lado, a gravura em metal, com sua diversidade de técnicas, ênfase na problemática espacial, nas transparências cromáticas e nas texturas requintadas, quando figurativas, essa gravura em metal, ou essas,
revelam a intimidade do autor, espaços confinados, quietudes, silêncios, autobiografia do olhar. O próprio Carlos Martins é um bom exemplo disso que eu acabei de dizer. Entre a madeira e o metal, temos a serigrafia, revelando uma vontade de democratização da arte, e a litografia, mais próxima do desenho como forma de expressão. Se a iconografia da pop art e da figuração narrativa significar um esforço de democratização dos temas, a serigrafia buscou a democratização dos meios. Achille e a lito, estimulando no artista uma postura mais crítica, social e politicamente. A abstração lírica encontrou na gravura em metal um campo mais fértil, enquanto a serigrafia atraiu, em grande número, artistas construtivos, isto é, geométricos, concretos, cinéticos. Gravadores em metal, estilogravadores são mais exclusivistas. De um modo geral, desenvolve sua obra unicamente nesses modos de expressão ou por períodos mais longos que seus colegas em outras técnicas. A serigrafia e a litografia, contudo, têm atraído artistas de outras áreas, pintores e escultores. Enfim, para concluir esse pequeno introito, a gravura brasileira nunca ocupou posição ancilar ou subsidiária em nossa história da arte. E não por acaso, alguns gravadores estão entre os mais destacados artistas brasileiros. Bom, agora eu vou começar a tratar mais especificamente de alguns temas. A minha opinião é radical, dogmática mesmo. Nenhuma outra técnica de gravura supera em qualidade e invenção a xilogravura. Sei que temos esplêndidos gravadores de metal, litógrafos e serígrafos, mas gravadores como Guild, Lívio, Samico, Roberto Magalhães e Rubem Grillo, entre outros, me parecem insuperáveis. Não se trata aqui de reivindicar pioneirismo ou maior brasilidade para a xilogravura. Ambas, a gravura em metal e a xilogravura, têm suas origens na Europa. Mas digamos que a xilogravura encontrou entre nós, temática e formalmente, um campo fértil para se desenvolver e criar raízes. Eu citaria, no caso, a presença e a influência da chamada gravura de cordel, que acompanha os livretos de cordel, de literatura de cordel. Da mesma forma, a xilo parece atender melhor à necessidade que temos em tempos difíceis, como os de agora, na verdade, outros tempos também anteriores, né? De denunciar, de reivindicar, de erguer a voz, ou o braço, como escreveu Mário de Andrade sobre desenho. Da gravura de Maria Bonomi, que se fez cartaz do tamanho dela, a autora, enorme como o Brasil, a gravura miúda de Rubem Grillo, destinada em grande parte à veiculação nos jornais, ela é o meio que melhor atende a essa tradição especificamente gráfica, que é ser um instrumento de conscientização política e social. O modernismo brasileiro começou entre nós com o grito expressionista de Segal, de Anita Malfatti. Pouco a pouco, a ordem foi se impondo, passando a prevalecer a raiz cubista, como em Tarsila do Amaral, da fase Pau-Brasil, Rego Monteiro, Antônio Gomide, etc. Mas é na xilogravura que o expressionismo se afirma no Brasil. Aliás, este não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Escrevendo sobre Dubreuil, A Ponte, no prefácio da mostra Artes Gráficas do Expressionismo Alemão, vista no Rio de Janeiro em 1984, o autor do prefácio, Bernhard Rau, considera-o a mais pura representação da arte gráfica do expressionismo, se não do expressionismo em geral, acrescentando que elementos formais específicos da arte da gravura exerceram forte influência sobre a pintura.
Esse expressionismo xilográfico, como disse, tem raízes europeias. Guild estudou com o gravador alemão, o suíço, Alfred Kubin, cuja obra também interessou a Grassmann. Kertkowitz influenciou inicialmente a obra de Weigostrover, assim como Axel Leskoschek. Com Guild estudaram Grassmann, Samico, Darel, Isabel Pedrosa, Newton Cavalcante, Adir Botelho, Roberto Magalhães. Através desse último, Adir Botelho, a marca guildiana chegou à obra dos cariocas Antônio Dias, Roberto Magalhães, Gershman e Ana Maiolino. O curso de Leskoschek, na Fundação Getúlio Vargas, em 1946, foi frequentado por Feiga, Renina Katz, Ivan Serpa, Edith Berg e Isabel Pedrosa. Feiga, por sua vez, ensinou Lígia Pape, Anabela Geiger e Rossini Pérez. Então, vê-se aí todo uma... É claro que os alunos nem sempre seguem literalmente seus mestres, buscam outros caminhos ou sozinhos, buscam outros mestres ou sozinhos outros caminhos. Edith Bering que foi aluna de Leskoschek, aproximou-se de John Friedlander, em Paris, de quem se tornaria assistente no ateliê de gravura do MAN do Rio de Janeiro. Feiga foi encontrar Stanley Reiter, nos Estados Unidos. Lígia Pape, que foi aluna de Feiga, integrou o neoconcretismo, no qual foi a única gravadora, aliás, xilogravadora. Só mais tarde, encontrando-se com a obra de Guild, sobre a qual fez um filme em 16 milímetros. E Lívia Abramo, que também fora tocado profundamente pela gravura de Guild, fundou com Maria Bonomi e João Chaves um ateliê escola, mas logo se transferiria para Assunção, no Paraguai. Agora que eu começo aqui, que fica meio complicado. Aqui é o número 10. Foi que eu misturei. Isso aqui. Bom, por ocasião da mostra... Era que isso? Fazendo 10 anos. Bom, por ocasião da mostra retrospectiva de Lívia Abramo, no MAN do Rio de Janeiro, que reuniu gravuras, desenhos e guaches datadas de 1926 a 1957, eu acho que eu antecipei, eu queria falar, na verdade, de início é Guild. Eu vou chegar lá. Bom, Oswaldo Guild nasceu no Rio de Janeiro em 1895 e no ano seguinte mudou-se com a família para Belém do Pará. Com 6 anos, transfere-se para a Suíça, de onde só retornou em 1901. Sua primeira exposição foi realizada em Berna, em 1917, mas somente em 1924 passa a dedicar-se à xilogravura. Simultaneamente ilustrou obras de Dostoiévski, Raul Bopp, Cassiano Ricardo, Gustavo Coursão, Graça Aranha, Benjamin Costalá e Jorge Amar, entre outros. A sala de Guild aqui na Pinacoteca é excepcional. Para Carlos Drummond de Andrade, Guild é o pesquisador da noite moral sobre a noite física. É verdade. E esta noite de Guild é mistério do mundo e das coisas. O homem, na sua gravura, está sempre só e tem sobre si o peso das coisas, do mundo físico ao seu redor. A comunicação não se faz entre os homens, mas entre o homem, os objetos e o imponderável que o risca. O corte incisivo, seco e sem virtuosismo, sua capacidade de fazer dos sulcos de madeira uma fonte de luz, esta economia e objetividade nos traços, enfim, o sentido formal de sua gravura só existe em função desse caráter moral, dessa visão de mundo. Para Guild, mais do que para qualquer outro gravador brasileiro, gravar não é apenas conhecer o métier ou saber como resolver este ou aquele problema técnico, mas saber usar os instrumentos e o material de que dispõe no sentido da revelação de sua visão de mundo, sua Weltanschauung, de uma concepção moral do homem.
Fazer gravura deixa de ser requinte, puro prazer técnico ou estético, para se transformar em um instrumento de compromisso com o mundo. Daí a falta de virtuosismo, de malabarismo e de artifícios tão comuns na gravura brasileira. E, por outro lado, a extraordinária compreensão de Guild do problema da cor, que em sua gravura deixa de ser estampagem para se integrar na essencialidade que define sua obra. É sempre bom rever Guild, como agora eu voltei a experimentar isso aqui. É como reler um bom romance, reencontrar aqueles personagens que nos fascinaram. Aliás, existe algo de construção literária em Guild. Primeiro porque Guild foi um poderoso criador de atmosferas. Suas gravuras são noturnas e soturnas, e nelas os objetos têm uma grande importância juntamente com os animais. Cães vadios perambulando por ruas vazias ou molhadas pela chuva, latas de lixo derrubadas, urubus, guarda-chuvas, cabeças de peixe sobre o cepo, ao lado do grande cutelo ameaçador, carrancas de boi, postes iluminando a noite fria com sua frágil luz ou a ventania derrubando tudo. E entre esses objetos, nas vielas e nos cantos de rua, solitários homens e mulheres compõem a cena, ao mesmo tempo em que parece comentá-las, esses homens, da gravura dele. Apesar da pequena dimensão de suas estilos, Guild cria diferentes planos narrativos que ampliam o espaço e mantêm a atmosfera de tensa expectativa, que pode incluir, porém, pequenas notas de humor ou imprevisto lirismo representado pela introdução de um azul que se mistura entre as figuras, ou um vermelho que se coloca no alto do guarda-chuva ou se ergue numa bandeira, destacando-se na noite úmida. E tudo isso Guild diz da forma mais econômica possível, com poucos cortes, abrindo espaços na noite da madeira. E um uso extremamente parcimonioso da cor. Como é sabido, Guild manteve uma intensa correspondência com Alfredo Cubin, seu mestre adorado na Suíça. Numa de suas cartas a Guild, datada de 7 de janeiro de 1951, Cubin escreveu sobre suas xilogravuras: "Não conheço outro exemplo mais impressionante de fidelidade tão absoluta a si mesma. A maneira pela qual suas linhas brancas vivificam a negra escuridão de suas gravuras é um milagre. São visões maravilhosas, fixadas por meio da redução extrema, resultado de sua estupenda constância e uma arte altamente viril, revelação de um mundo que não pode ficar esquecido." Guild desejou ardentemente que Cubin viesse ao Brasil. Em várias cartas, ele descreve para seu colega suíço, antes eu me referi equivocadamente como alemão, Guild descreve a casa que alugara no final do Leblon. Ele diz: "Eu moro aqui, ao lado do mar, na baía mais afastada do rio. Das poucas casas que de vez em quando aparecem nesse deserto de areia, pode-se ver quase que só telhados. Ventos fortíssimos, chegando do mar, varrem esses desertos imensos e vazios, uivando e empurrando com força enorme nuvens de areia. Rangendo, lanternas dependuradas no alto dos postes são jogadas para lá e para cá, e os fios da rede elétrica, tensos até arrebentar, fazem um ruído ameaçador. O tilintar de vidros quebrados aumenta assustadoramente essa barulheira diabólica. As gaivotas lutam com toda a força de suas asas contra estes ventos ferozes de tempestade. Apesar do forte bater de asas, elas não conseguem avançar 1 centímetro. Pegas pelo vento, numa evolução lateral, são atiradas como flechas por cima da superfície do mar revolto, as pontas das asas quase tocando a espuma das ondas. Um lugar assim, Sr. Cubin, certamente iria lhe agradar.
O mar é tão lindo na luz do sol, tão cristalino, que a gente sente o coração mais puro. Leio esta carta como se fosse uma gravura sendo construída e concluo que em Goethe o gravar, o desenhar e o escrever são reversíveis. O desenho e a gravura como extensões do escrever, ou vice-versa. Com efeito, existe, como eu disse antes, algo de construção literária nas xilogravuras de Goethe. Não por ter sido um admirável ilustrador, mas antes, como vimos, porque sempre foi um poderoso criador de atmosferas. Aproveitando a retrospectiva de Goethe, realizada em 1956 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o museu promoveu um debate sobre diferentes aspectos da gravura brasileira. Um dos integrantes da mesa, Lívio Abramo, afirma que o desenvolvimento da gravura no Brasil resulta da natureza mesma da gravura, que é a de ser uma arte experimental. Em seguida, destaca um fato de ordem mais geral, que é a possibilidade que a gravura tem de ser difundida mais rapidamente, ampliando a comunicação com o público. Feiga, intervindo no debate, Feiga-Ostrover, concorda, lembrando, porém, que, diferentemente da fotografia, a gravura tem a grande vantagem de ser reproduzida, mas sempre fornecendo originais. É uma afirmação discutível. Goethe entra finalmente no debate para observar que na Rússia e na China a gravura passou a ter outra função, servir de instrução popular. Diz não saber dos resultados dessa aproximação da gravura com o realismo social, lembrando, porém, que os gravadores mais jovens não conseguiram sobrepujar Kertkowitz ou Marzarel. Sobre a polêmica entre figurativos versus abstratos, diz que os figurativistas deveriam observar a técnica perfeita e a alta qualidade que os abstratos conseguem. De outro lado, gostaria que certos abstratos se interessassem pelo lado humano, que poderia ser assim uma linguagem mais forte. Penso que esse será, no futuro, o caminho mais conciliador com resultados positivos. Feiga não concorda com tudo que disse Goethe, pois, segundo ela, os dois problemas não podem ser separados. Se a gravura fosse apenas um processo de reprodução, não haveria a questão artística. Kertkowitz e Marzarel conseguiram a expressão popular porque eram artistas, porque, à medida que quiseram dar a expressão humana, também conseguiram formular o problema artisticamente. Não se pode restringir a expressão humana à arte figurativa. A arte é sempre a mesma. Muitos artistas figurativos não têm intenção de tocar em questões sociais. Tanto faz que o gravador seja figurativo ou abstrato. A primeira lealdade dele é com a qualidade da gravura. Goethe intervém novamente para dizer que não foi bem entendido, mas observa que há uma grande cisão. Um figurativista é capaz de dar um tiro no abstrato e vice-versa. Diz ele, lembrando que a estampa sempre foi usada como forma de divulgação religiosa. E conclui, vivemos uma época desastrosa e complicada, e isso se espelha também na obra de arte. O artista tem de lutar. Ele é o único homem capaz de ser sincero, e se ele é sincero, é capaz de transmitir sentimentos que podem significar um apelo para uma nova fraternidade. Eu acho que eu queria dizer aqui em algum ponto, xilogravura. Bom, vamos em frente. O Zílio, o Carlos Zílio, que é um artista, mas que é também professor, ele organizou no Solar Grandjean de Montigny, da PUC, no Rio de Janeiro, que não existe mais, uma bela exposição de Goethe, acompanhada de um catálogo também volumoso, com vários artigos. No texto introdutório do catálogo, Zílio diz que o estar à parte de Goethe no modernismo se evidencia na medida que o artista não se situa dentro da preocupação de uma arte nacional ou de uma arte nacional e social. E, por outro lado,
será praticamente o único a manter uma atitude crítica das ligações crescentes entre o modernismo e o governo durante a década de 30. Definindo-o como o mais autêntico expressionista da arte brasileira, Zílio vê Guild mantendo-se contrário à politização cultural modernista, representando, por isso mesmo, a outra possibilidade do espaço modernista. E conclui, se o modernismo buscou nacionalizar o internacional, Guild aprendeu no nacional sua dimensão universal. Nem todas as afirmações referendadas nos demais textos que compõem o catálogo podem ser aceitas sem discussão. De saída, é preciso dizer que até hoje não se tem certeza sobre a participação de Guild na Semana de Arte Moderna. Aracy Amaral, uma das principais historiadoras da semana, diz não ter conseguido, em definitivo, apurar a participação de historiadores de Guild na semana, na Mostra do Teatro Municipal. Por outro lado, nenhum dos textos inseridos no catálogo, ensaios, depoimentos, no catálogo de Zílio, depoimentos e entrevistas, traz qualquer opinião de Guild sobre o movimento modernista brasileiro. Quando Guild declara ao jornal, Amanhã, em 1944, tendo-me colocado dentro do modernismo moderno, movimento moderno, de livre e sincera manifestação artística, vejo que fui ficando um deserto em face da direção que aquele movimento vai tomando. Por isso me considero fora de moda. Ele não se refere, quando ele diz isso, né? Ele não se refere que aquele movimento, que o nosso ao movimento, como é que é? Que aquele movimento vai tomando e tal, por isso me considero fora do moda. Ele não se refere ao nosso modernismo, mas à arte moderna. Quero ser sempre eu mesmo, completa Guild na mesma entrevista, como sempre fui desde que comecei em 1915. Ou seja, ele já era Guild antes do modernismo, continuou sendo durante e depois do modernismo. Em toda a sua obra, passou ao largo das discussões do modernismo, ou como observou Ieda Fiuza Guerten, outra articulista do catálogo, em toda a sua vida jamais tomou a iniciativa de subscrever um manifesto, associar-se a um grupo, filiar-se ao movimento. Foi sempre absolutamente individualista e rigidamente coerente com o tipo de manifestação artística que o sensibilizou, o expressionismo. Se não aderiu ao modernismo, tampouco posicionou-se contra ele, pelo menos publicamente. Em seu depoimento sobre o artista, Raquel de Queiroz diz que ele não participava politicamente, tampouco era favorecido politicamente. Diz apenas isso, o que de forma alguma pode ser tomado como uma posição contrária à política cultural do modernista. Diz outra articulista do catálogo, Lívia Schenker, de Sonsol, que Guild nunca perdoou o Portinari, não só por não gostar de sua obra, mas, sobretudo, porque o pintor aceitava favores oficiais e da burguesia, ao mesmo tempo que se intitulava comunista. Pois se Guild nunca tentou criar uma obra politicamente engajada, o fato é que ela nasceu espontaneamente participante e de severa denúncia. Por isso, até imaginar que Guild, fechado em seu próprio universo, não gostasse de Portinari, por isso pode-se até imaginar, promovido e endeusado pelo Estado Novo, mas não temos nenhuma declaração explícita dele a esse respeito. No entanto, mesmo apegado ao seu individualismo exacerbado, no que se refere à integridade formal e temática de sua obra, Guild não era totalmente alheio às questões políticas e achava mesmo que a arte poderia ser um instrumento de fraternidade universal. O artista afirmava, tem a obrigação de abrir os olhos e lutar por uma finalidade dentro da sociedade. Bradava ele no debate realizado no ano. Temos a obrigação de dar um atestado de fraternidade, voltava a afirmar. Impermeável aos modismos, contra o experimentalismo exacerbado, chegou a criticar Lívia Abramo por não ser fiel ao espírito xilográfico, era arrasador quando se referia aos Reiters e os Friedlanders, espalhando fórmulas e receitas em todos os cantos contra a mudança sistemática e os excessos teóricos. Não somos filósofos, nem escritores.
Sabemos demais, temos teorias demais, e o artista se preocupa em segui-las. Isso o angustia e, não raro, prejudica o caráter espontâneo de que a obra necessita. Guild, mesmo assim, não fez de nenhuma dessas posições proselitismo. Mais do que ser contra, o que ele fazia era defender sua arte contra toda espécie de contaminação. Se foi radical contra a arte abstrata, o abstracionismo, diz ele, consegue tapear a muitos, mas não a mim. Acredito nos meus sonhos e eles são figurativos, dizia em 1960. As críticas de Guild à arte abstrata podem parecer hoje um pouco ingênuas, se considerarmos, por exemplo, as posições da Feigenström, e de repente eram, mas a verdade é que nos anos 1950 o debate entre figurativos, informais e concretos foi extremamente violento. A cisão na arte brasileira era grande e se aguardava um momento em que, como lembrava Guild, que eu citei há pouco no mesmo debate, um artista figurativo atirasse no outro e vice-versa. Desse embate, Guild participou, mas não do outro sobre o modernismo ou sobre a brasilidade. A crítica brasileira, aliás, nunca deixou de perceber a raiz europeia e expressionista de Guild, a peculiaridade de sua posição, não dentro do movimento modernista, ao qual nunca esteve ligado, mas dentro da arte brasileira. Portanto, me parece um tanto descabido afirmar-se que, repetidas vezes, encontramos referências à brasilidade de Guild, resultando, talvez, do entusiasmo e do ufanismo com que se tenha apreciado o seu trabalho. Mas a contrapartida do expressionismo de Guild não é o esforço de alguns modernistas de abrasileirar o Brasil. Guild não é bom por ser expressionista e europeu, nem a obra de Tarsila é menos interessante por assumir, em seus melhores momentos, uma face Brasil. Criticando os abstracionistas, disse Guild, o horror e a vergonha de tudo que lhe recorda a natureza é sinal da dúvida e da insegurança que segue. Troque-se natureza por Brasil e temos aí a tese subjacente de que fala Guild. Eu fiz esse comentário mais ou menos longo porque há sempre uma tendência de uma parte da crítica ou dos artistas, professores e tal, de, com frequência, se apropriar da obra de um artista para desenvolver algumas teorias ou reafirmar pontos de vista que a obra realizada por esses artistas não demonstra. Né? Bom, o outro artista que eu queria, então, comentar é Lívio Abramo. O mesmo Museu de Arte Moderna realizou, no ano seguinte, 1957, uma retrospectiva de Lívio Abramo, que reuniu gravuras, desenhos, guaches datadas de 1926 a 1927. 57, perdão. Então, nessa ocasião, se realizou também um novo debate sobre a gravura brasileira, retomando-se certas questões postas na mesa redonda do ano anterior. Participam novamente Feiga, que acabara de receber o prêmio de melhor gravadora na Bienal de São Paulo, com obras abstratas, Guild, Lívio e o crítico Geraldo Ferraz, paulista, que o apresenta na mostra. Inicialmente, fala Feiga, iniciando sua fala, Feiga afirma que Lívio é mais do que um pioneiro, porque, ao contrário de muitos pioneiros que tivemos, continua mudando e se desenvolvendo. Acho interessante essa observação dela, porque se a gente toma, por exemplo, um artista como Abraham Palatinic, que é o pioneiro, e já numa escala mesmo mundial, né, da arte cinética, ele não ficou só naquele invento, né, dos aparelhos cinecromáticos, etc. e tal. Ele continua, hoje, com quase 90 anos, ainda inventando coisas. Né? Então, a fala da Feiga é para dizer que ele continuou procurando encontrar novas soluções dentro do campo da xilogravura. Então, ela afirma que Lívio, como disse, é mais do que um pioneiro, etc. e tal, destacando na sua obra dois aspectos conflitantes: a atitude dramática que ele exprime diante da vida e uma constante épica
que é a sua necessidade de contar alguma coisa sobre a totalidade da vida. Guild entra no debate, elogiando Lívio e dizendo que, antes de tudo, o gravador deve ter fibra, que é a sua necessidade de contar alguma coisa sobre a dizendo que, antes de tudo, o gravador deve ter fibra por fato que é inerente ao caráter da gravação. Fazer malabarismos com a introdução de inovações na gravura não é sinal de probidade do gravador. Lívio, chamado a falar, diz: o artista, quando pensa numa obra, pensa na sua totalidade, e aí a técnica torna-se escrava do artista. Ele usa a técnica como escrava para realizar o que quer exprimir, e quando o artista está realmente identificado, ele, sem querer, faz a pesquisa no ato da criação. Não se vê a experiência, vê-se o resultado. Cada artista tem seus instrumentos, sua linguagem e caligrafia. A mim não importa qual, não sei qual é esta, não sei onde está a pesquisa e onde está a criação, se na parte da experiência ou na parte que existe de criação. O crítico Geraldo Ferraz elogia ambos, Guild e Lívio, dizendo que os gravadores, felizmente, pela pobreza de sua arte e a humildade de que se revestem, são homens e mulheres que têm convicção. São raros os que enganam e raros os que procuram apenas sustentar títulos. Talvez tenhamos que recorrer aos gravadores brasileiros, gráficos, desenhistas, para salvar a pintura brasileira, que está em fase muito grave, exatamente pelo qual vinha a Guild reclamando pelo excesso de pesquisas conduzidas por certos modismos que, tecnicamente, nada adiantam para a arte e a concepção, adiantam para o brilho efêmero de certas individualidades, de certas premiações. Aqui o Geraldo Ferraz participa um pouco de um momento da crítica, inclusive que envolve Mário de Andrade, etc. e tal, que se batem um pouco contra a pesquisa, tal, etc. e tal, e então acham que realmente é um momento ruim da gravura, e o Geraldo Ferraz faz o elogio dos gravadores para afirmar isso, o que não é totalmente também verdadeiro. As primeiras gravuras de Lívio foram marcadas pela preocupação social, operários, fábricas, e a política, como no caso a Guerra Civil Espanhola, que parece que foi uma guerra feita para a participação dos intelectuais, dos artistas, que foram todos lutar na Espanha contra a Franco. Mas logo o social cede ao formal, sem prejuízo dos temas, e isso ocorre a partir das ilustrações que fez para o livro de Afonso Arinos, Pelo Sertão. Maravilhosas ilustrações. Hoje, vendo as coisas na distância do tempo, percebe-se que foi com Feininger. O Lívio conta numa entrevista que ele viu uma exposição de artistas alemães, né? O Feininger era americano, mas ligado a Bauhaus, aquelas coisas todas, e que essa gravura impactou bastante e o motivou a se tornar gravador. Então, hoje, vendo as coisas à distância, tal, percebe que foi Feininger e não com os expressionistas mais notórios ou com Guild que Lívio melhor se identificou, como Segal nas suas florestas crepusculares de Campos do Jordão. Lívio também aproximou-se bastante da abstração, em obras extraordinariamente despojadas, como aquelas que mostram a chuva caindo no campo paraguaio ou as praças das cidades missioneiras do mesmo Paraguai. Lívio, não, aqui. Bom, em um depoimento de 1979, Lívio, referindo-se aos anos tensos e difíceis, o início de sua carreira, as décadas de 30 a 40, dizia: comecei muito impressionado com os problemas humanos e sociais. Naquela época, outra não podia ser a maneira de expressão, senão a impulsiva e apaixonada, a maneira expressionista, que é própria dos tempos convulsionados de posições radicais. Depois abandonei essa maneira por outra, mais calma, diz referindo-se à fase que se inicia com as ilustrações de Pelo Sertão de Afonso Arinos.
o livro é de 1948, na qual procurei superar o expressionismo, tentando uma outra maneira de expressão em que os problemas de ordem plástica e formal fossem resolvidos de um modo menos apaixonado e esteticamente mais válido. Lívio reafirmou essa interpretação de seu trabalho em debate realizado no MAN em 1977, onde ainda se encontrava aberta a retrospectiva, cobrindo meio século de atividade criadora. Depois ele fez uma segunda, né, depois da de 57. Pego de surpresa, não, reafirmou isso quando do auditório eu me referi me referi aos tempos não menos convulsos de hoje. Hoje é aquele dia, naquele tempo da conversa. Pego de surpresa pela observação, Lívio começou tangenciando a questão para, finalmente, aprofundando a análise de seu próprio trabalho, dizer que cada artista tem a sua impressão digital. Ela está presente em toda a obra. Gosto da natureza, mas ela não é um refúgio. Gosto especialmente das regiões planas, dos espaços infinitos. Me interessa em Campos de Jordão a força da terra, na paisagem do Paraguai a violência dos contrastes. Um lirismo do passado, a arquitetura jesuítica, que se associa ao ritmo dos coqueirais, definindo uma marcação que é ao mesmo tempo musical e arquitetônica. As lúvias, as chuvas, que caem como flechas sobre a paisagem paraguaia, são para Lívio uma manifestação gráfica de violência, como é violento o modo como a madeira é cavada pelo gravador. E uma belíssima gravura dele, com essa ideia desses cortes assim, é a gravura que faz parte de uma série grande sobre a Espanha que vivia aquela confusão da luta contra Franco. É a maneira de ser de Lívio Abramo que, segundo Geraldo Ferraz, revela a mesma afetividade meio ácida de Guilde, parece adequar-se perfeitamente à xilogravura como técnica, seca, incisiva, contundente, operária na sua dura faina diária. Sejam os revolucionários que lutam na Guerra Civil Espanhola, seja o despojamento de fachadas arquitetônicas ou das paisagens cujos vazios se perdem em infinitudes e securas. Mas Lívio sabe, ao mesmo tempo, ser ternamente afetivo nos muitos retratos de Maria e Larissa, né, esposa e filha, sabe ser amoroso das paisagens, inclusive urbanas. Lívio convence no assunto transposto em sua cruciante verdade, convence na luta íntima entre a disciplina gráfica da incisão e a liberdade do tratamento expressivo, convence na pesquisa voluntariosa do ritmo. Não se deixando escravizar pela técnica, como ele mesmo confessa, mas, pelo contrário, prendendo-se à sua fantasia, que é controladíssima, como ele diz. Lívio, a rigor, mesmo nos momentos em que se fez necessário elevar a voz do artista contra o crime, contra a miséria social, contra as ameaças obscurantistas, nunca descuidou da forma, assim como, experimentando todas as possibilidades rítmicas da madeira e todo o repertório formal da xilogravura, não restringiu seu imaginário, nem conteve a emoção e o protesto. O lirismo de Lívio nada tem de piegas ou de superficial. É resultado de uma liberdade duramente conquistada e mantida. O artista, diz ele, deve fazer o que quer, defender com a maior energia sua liberdade interior, a liberdade interior do artista, que deve ter independência moral para resistir a toda forma de pressão, especialmente aquela do mercado de arte e da sociedade de consumo. Seu lirismo, na verdade, confunde-se com a sua posição humanista, que o leva a aderir de corpo inteiro à aventura do homem que virá, do homem na Terra. Impressiona em Lívio Abramo como ele, trabalhando sobre espaços também bastante reduzidos e restringindo ao máximo seus recursos materiais, consegue ser monumental, transmitindo com suas quase miniaturas o impacto das grandes composições e dos murais. Veja-se o ritmo alucinante, a extraordinária solidariedade de retirantes que se juntam uns com os outros como se estivessem açoitados pelo vento
em Êxodo 5, da série Espanha. Ou o impressionante vigor e monumentalidade da imagem dos cavalos, em primeiro plano, numa de suas ilustrações xilográficas para o sertão. As diagonais que caem com fúria sobre a linha do horizonte na paisagem chuvosa do Paraguai. O elemento marcante da obra de Lívio é justamente esse ritmo que imprime a todas as suas composições, ritmo que ora tende às evoluções sinuosas barrocas, ora a austera simetria das fachadas arquitetônicas ou o jogo assimétrico de planos e volumes de cidades perdidas, de praças, plantas e ruas paraguaias. A gravadora Teresa Miranda, ela, quando esteve no Paraguai, ela fez uma longa entrevista com Abramo e que seria interessante tomar conhecimento de algumas passagens dessa entrevista. Ele começa dizendo que meu pai e minha mãe eram italianos, nós todos, os irmãos Abramo, nascemos no Brasil. Eu nasci em Araraquara. Quando eu vi a exposição dos expressionistas alemães, fiquei determinado a fazer gravura, mas não sabia como. Então, um dia, arranjei um pedaço de lâmina de barbear de meu pai e comecei a gravar um pedaço de madeira. Daí em diante, com alguns poucos instrumentos que eu tinha, fui procurando por minha conta, observando a gravura dos expressionistas, o meu caminho, uma maneira de expressar-me em gravura. Com o prêmio de viagem que ele ganhou no Salão Nacional, fui a Paris e matriculei-me no estúdio 17 de Reiter, Stanley Reiter. Ele perguntou-me o que eu fazia. Eu disse, xilogravura. Reiter disse, a xilogravura não dá mais nada. Lídio contesta, olhe, mestre, eu acho que pode. Em 1957, diz Lívio ainda, eu fiz uma série de gravuras sobre macumba e mandei para ele. Ele ficou tão entusiasmado com minhas gravuras, desculpe a modéstia, que ele reproduziu num livro que escreveu. Eu gravava aquilo que sentia, gravei outros assuntos, outros motivos e continuei a seguir uma linha. Não digo uma linha evolutiva, porque eu não tenho medo de voltar atrás. Nunca me preocupei em ter um estilo. Somente muitos anos depois eu vim a conhecer aquela frase célebre de Picasso, o estilo é o inimigo. Se posso dizer que gravei com minha maneira de sentir, e minha maneira de sentir mudou muitas vezes, só posso dizer. A minha gravura reflete diferentes estados da alma, de emoção pelos quais eu passei. Eu nunca pretendi ser artista, construir uma personalidade. Eu sempre fiz arte quando queria e como queria. Perdi muito tempo na minha vida com interrupções, mas isso se deveu também à minha atividade política e sindical. A minha paixão pela política foi sempre muito forte, de maneira que eu perdi muito tempo em outras coisas que não acho, mas depois ele mesmo corrige. Perdi não, ganhei. A arte sempre foi uma maneira de me expressar sem me incomodar ser artista, enfatiza ele. A única profissão que eu tive na vida foi a de jornalista. Fui jornalista durante 33 anos e só me aposentei quando vim para o Paraguai em 1962, para dirigir o Centro de Estudos Brasileiros em Assunção. Nós, os irmãos Abramo, tivemos um pai que era extremamente liberal e um avô materno que era um anarquista. Foi meu avô que inspirou a todos nós a paixão pela política. Tivemos consciência política desde pequenos. Eu, por exemplo, entrei para o Partido Comunista e fui logo expulso por ser trotskista. Depois, junto com Mário Pedrosa e um grupo de amigos, de gráficos, formamos o primeiro núcleo trotskista em São Paulo. Isso foi de 31 a 33. Em 34, fundamos o jornal O Homem Livre. Em 1960, com Maria Bonomi, fundei o Estúdio Gravura em São Paulo, que teve uma influência muito grande no desenvolvimento da gravura em São Paulo. Mas ele ressalva também, já quase no final da entrevista, que a sociedade atual é por demais oprimida, é por demais violentada nas explorações humanas, para que ela possa produzir uma arte que fale verdadeiramente aos sentidos, à emoção e ao coração do homem. Eu não acredito que a crise possa ser resolvida só no campo da arte, em que
tem que ser resolvida de maneira integral, como uma mudança da sociedade, o que é muito difícil. Eu acredito numa sociedade que haja justiça, em que haja igualdade, em que haja amor ao próximo, em que haja aquela base de harmonia humana, que é a única coisa que pode trazer progresso. Talvez isso seja um ideal inatingível, uma utopia, mas o homem sempre viveu de utopias. Bom, esse é o livro que eu gosto. Eu queria agora mencionar uma terceira pessoa importante nessa fase inicial. É o Axel Leskoczek. Esse Leskoczek, que era chamado, quando morou no Rio, de Lesko-Lesko, porque não conseguiam pronunciar corretamente o nome dele, ele, ou melhor, antes um pouquinho parado, fugindo da guerra na Europa, chegaram ao Brasil e se fixaram no Rio de Janeiro. Nos últimos anos da década de 1930, início dos anos 40, vários artistas que, por sua obra e atuação, deram um forte impulso à arte brasileira. Já se encontravam no Rio uma opção de artistas como Bruno Lechowski, o Geza Heller, o Zamoyski, o Ismailovitch, desde 1987, etc. Mas com a guerra, especificamente a segunda, vieram para o Rio de Janeiro Vieira da Silva e Arpades Ennis, Émeric Marcier, Tadashi Kaminagai, o austríaco Axel Leskoczek. Isso, aliás, eu realizei quando dirigi a Galeria do Banerjee, uma exposição que me agradou muito e que foi muito trabalhosa, mas ao mesmo tempo emocionante, que era a exposição sobre os tempos de guerra e todos esses estrangeiros que vieram para o Rio de Janeiro e que quase todos se concentraram no bairro de Santa Teresa, que tinha alguma coisa já a ver com Montparnasse, Montmartre, etc. e tal, então, o tema da exposição era esses artistas, praticamente esse bairro. E essa exposição, inclusive, foi depois mostrada aqui na Fundação Bienal de São Paulo. Mas, pois, muito bem. Eles, então, traziam como bagagem não apenas uma obra, mas também uma cultura e uma sensibilidade, um sentido crítico e uma visão de mundo que foram extremamente úteis num ambiente ainda provinciano, como era o Rio de Janeiro, da década de 40. Se não existia um mercado de arte para os pintores, menos ainda eram as chances dos artistas gráficos viverem de seu trabalho. Mesmo mestres gravadores como Guild, Carlos Oswald, Livre Abramo, que morou no Rio entre 49 e 50, não conseguiam vender seus trabalhos. Leskoczek viveu no Brasil com seu soldo de militar e o da venda de gravuras enviadas para a Suíça por sua mulher. Assim, para o gravador, para o artista iniciante, o único mercado de trabalho eram das ilustrações para jornais e livros. Conta Faiga que só realizou suas primeiras tiragens de gravura por volta de 1957, 58, depois de ter sido premiada nas Bienais de São Paulo e Veneza. Até então, ela vivera de seu trabalho como secretária executiva e como ilustradora de autores como Silone, etc. Então, Leskoczek nasceu em Graz, em Viena, em 1989, filho de um tenente do exército austríaco. Em 1909, em Graz, inicia seus estudos de direito, prosseguindo-os em Praga. 8 anos mais tarde, é juiz de direito em sua cidade natal. Mobilizado durante a Primeira Guerra Mundial, como oficial aviador, foi ferido em 1918, na frente de batalha, guardando no corpo as marcas do conflito, uma cicatriz na perna e uma placa de bronze na testa. Terminada a guerra, decide estudar arte, frequentando a Escola de Belas Artes de Graz. Ilustra uma história infantil e, 2 anos depois, um conto de Heinrich von Kleist, narrando a vida dos camponeses durante a guerra. Expôs aquarelas em 21, técnica que voltou a praticar quando internou-se em 1936 no Hospital Militar. Na Áustria, integrou a Secession de Graz e de Viena, bem como a Werkbund,
que era uma instituição que buscava um equilíbrio entre arte e indústria. Entre 1929 e 1932, fez cenários para teatro. Com a ascensão do nazismo, exila-se na Suíça em 1938, ano em que inicia a série xilográfica Odisseia, que é a parte mais bonita da sua obra, que só terminaria em 1959, já tendo retornado a Viena. No Rio, fixou-se no final de 1939, onde prosseguiu sua atividade como ilustrador, realizando, entre 1942, uma série de 60 minúsculas xilogravuras, uma das quais está aqui na exposição, para o Romanceiro do Brasil, de um autor alemão, Ulrich Beckers. Ainda em 1942, ilustrou os Lusíadas de Camões. Teria sido Portinari quem apresentou Lesco ao editor José Olímpio, e este o convidou a ilustrar a edição brasileira das obras de Dostoiévski. Durante 4 anos, trabalhou no projeto, realizando cerca de 200 ilustrações que o consagraram como artista gráfico dentro e fora do país. Ilustrou O Adolescente, O Eterno Marido, Os Irmãos Karamazov, O Jogador, Os Demônios. Fez a capa para as memórias, diários e confissões do mesmo Dostoiévski, como também do livro de Ernesto Renan, Recordações da Infância e da Juventude, para a mesma editora. Ainda no Brasil, ilustrou Dois Dedos, de Graciano Ramos, e Uma Luz Pequenina, de Carlos Lacerda. Lescochek dizia que todo ilustrador tem um pouco de prostituta. Caso contrário, ele não poderia se adaptar ao autor e assim agradar o editor. Comentando esta afirmação, Juan Broda, que é um dos maiores analistas da obra dele, diz que a capacidade de captar uma época através da gravura exige intuição artística e uma grande cultura, e Lescochek tem as duas coisas. Prefere, então, encarar o ilustrador como um amante, que intuitivamente consegue pegar a personalidade de seu parceiro, devolvendo-a acrescida de sua obra e personalidade. Exemplo disso é a Odisseia, que eu já citei, a obra pessoal, na qual mescla os fatos descritos com sua própria biografia. A Odisseia, diz, é uma autobiografia, uma confissão da sua situação em face do mundo e dos homens. Nos dramas de Dostoiévski, acrescenta, ele realiza um verdadeiro trabalho de arquitetura, criando ilusão de aprofundamento e distância em gravuras que medem de 3 a 4 centímetros. Quanto às miniaturas brasileiras, que eram 60, né? Elas mereceram de José Nainstein, que é um crítico brasileiro, que trabalhava no Instituto Brasil e Estados Unidos em Washington, e estudioso da obra de Lescochek, mereceram dele esse comentário. Tão diferenciada é a visão das gravuras que elas acabam por constituir um verdadeiro ciclo independente do texto literário que lhes motivaram a origem. Nelas, Lescochek sintetiza sua experiência artística e humana com o Brasil, o extraordinário requinte formal e o magistral domínio da matéria, consubstanciados, na maioria delas, não só o colocam ao lado dos grandes xilogravadores do nosso século, como também, por intermédio desses trabalhos, estamos diante de uma pequena antologia visual de usos e costumes urbanos, suburbanos e rurais do Brasil, vários dos quais já desapareceram e estão em vias de desaparecer. Agora, o Lescochek teve um outro trabalho bastante importante, porque, convidado por Santa Rosa, que organizou um curso de artes gráficas na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, ele foi chamado para ocupar a cadeira de xilogravura. E isso foi em 1946. E, terminado o primeiro ano, houve uma exposição dos alunos do curso de Lescochek, que mereceu elogios de praticamente a unanimidade da crítica atuante no Rio de Janeiro naquela época, mas que foram insuficientes para manter a continuidade do grupo. E a parte importante desse curso dele bom, Lescochek, então, a coisa não funcionou mais na Fundação, ele continuou dando aulas no seu ateliê no Rio de Janeiro, reunindo alguns dos seus ex-alunos da Fundação.
mas isso em 2 endereços. Entre os alunos deles, Edith Bering, Faiga, Décio Vieira, Ivan Serpa, Maria Tereza Nicolau, Anísio Medeiros, Isabel Predosa, Renina Katz e Lenquer. Foi um grupo bastante grande. E o importante é isso, é que ele criou um método, digamos, de ensino, porque os trabalhos eram realizados em casa e, num determinado dia, os trabalhos eram levados para a aula e havia, então, uma discussão coletiva, quer dizer, todos os participantes discutiam o trabalho de cada um, o que impedia a egolatria, né, desse indivíduo sozinho que realizou o trabalho e coisas dessa natureza. E esse método foi adotado por quase todos os alunos deles que se transformaram depois em professores. O caso da Renina, o caso da Faiga, o caso do Ivan Serpa, do Décio Vieira, etc. e tal. Então, quer dizer, a passagem dele foi importante pelas ilustrações, pela série das gravuras brasileiras, pela influência, pelos alunos que ele formou e, sobretudo, por esse método crítico que se mostrou extremamente eficiente, sobretudo, por exemplo, nas aulas do Ivan Serpa. Bom, então esses são os 3, assim, importantes. Vocês estão cansados? Eu posso ainda insistir um pouco? Não. Bom, eu queria agora falar de um outro xilogravador, Samico, Gilvan Samico. A exposição que o Samico realizou no Centro Cultural Brasil, do Banco do Brasil, em 1988, que eu tive a honra e o prazer de apresentar e organizar, reuniu 127 gravuras realizadas ao longo de 40 anos, entre 53 e 1997. Incluiu 10 linoleogravuras, datadas de 57, realizadas em São Paulo, e 7 litografias feitas durante uma rápida passagem por uma oficina litográfica que funcionou em Olinda, em 77, e 2 gravuras em metal. O período situado entre 57 e 59, quando ele, Samico, estudou com Lívia Abramo em São Paulo e Guilde no Rio de Janeiro, você viu que eu estou fazendo assim toda uma filiação, né? A herança como era e foi sendo herdada. Foi extraordinariamente fértil. Em apenas 3 anos, realizou nada menos que 56 gravuras. Contudo, à medida que vai conformando um universo seu próprio, de temas e formas, sua produção cai drasticamente e, desde seu retorno a Olinda, Pernambuco, ele é pernambucano, na década de 1970, passou a realizar uma única gravura por ano. Isso, aliás, é o mito em torno exatamente da produção dele. Essa extrema parcimônia é claramente indicativa de sua vontade de realizar uma gravura impecável em todos os sentidos. Impecável na técnica. Tudo em sua gravura é imediatamente apreensível, transparente. Não há truques, macetes, subterfúgios. Impecável na linguagem, clara, concisa, depurada. Impecável na escolha dos temas, impecável na narrativa que combina rigorosa simetria e compartimentação especial com uma temporalidade específica. Autodidata, Samico começou a frequentar em 1948 a Sociedade de Arte Moderna do Recife, que, sob a liderança de Abelardo da Hora, seu fundador, cumpriu um papel importante na arte pernambucana. 4 anos depois, estava entre os fundadores do Ateliê Coletivo, também em Recife, que se manteve ativo até 1957, ano em que se transferiu para São Paulo. Com Lívio, trabalhou sobre linóleo, talvez por ser material mais dócil a um aprendiz de gravura. Mas em seu quarto de pensão, em São Paulo, gravava sobre madeira, fixando temas da realidade urbana e alguns interiores com figuras nas quais há um clima de marcada subjetividade, como que antecipando o seu encontro com Guilde em 1958. O convívio com Lívio e Guilde foi importante para a formação de Samico, tanto no sentido humano quanto no artístico. Pioneiros da gravura moderna, no Brasil, austeros e profundamente éticos, eram, no entanto, diametralmente opostos em seus propósitos, opostos como dia e noite. Lívio explorava ao máximo
as possibilidades formais da madeira, criando uma enorme variedade de cortes e tramas que resultariam em superfícies faiscantes e, por vezes, feéricas. Esteve sempre na fronteira entre a figura e a abstração. Guild, ao contrário, trabalhava dentro da tradição expressionista. Os cortes raros e pressivos emergem do negro como nesgas de luz, como relâmpagos que aprofundam o espaço, ajudando a criar atmosferas densas e carregadas de presságio. Lívio despertou em Samico o amor pelas texturas longamente elaboradas, ensinando-lhes tracejar e cortar o linóleo e a madeira com o objetivo de criar ritmos lineares e visuais cada vez mais autônomos. Sob a influência de Guild, gravou Samico atmosferas soturnas, empregando um número restrito de traços. Leitura na... Bom, aí eu cito alguns trabalhos. E há casos em que funde habilmente as duas influências. Se Lívio o ajudou a se afastar das armadilhas do realismo social, como Guild, ele soube reagir à avalanche informalista que inundava a arte brasileira e já ameaçava a gravura via Friedlander. Bom, tendo caminhado até então ao lado dos dois mestres da xilogravura no Brasil, descobre outra vertente brasileira para a sua criação. Esta terceira via é o romanceiro popular nordestino, ou mais precisamente, as capas e ilustrações dos folhetos de literatura de cordel, vendidos em todo o Nordeste. Com seu épico de vinditas, histórias de amor, de crime, de recriações bíblicas e mitológicas, o cordel é o medievo entranhado no sertão. E este é uma usina de lendas, de mitos e arquétipos. Subitamente, o espaço de sua gravura começa a ser povoado por toda espécie de animais selvagens, míticos, heráldicos, armoriais, macacos, leões, pavões, serpentes, calangos, dragões, pássaros de fogo, por santos e personagens bíblicos, por Susanas, Luzias e Juvenais, abrindo lendas, casos e histórias do povo. Juntamente com a introdução em sua gravura de um novo vocabulário temático, o branco emerge com toda a força expressiva. Ao substituir o negro guildiano e a fartura textural de Lívio, Samico realiza uma operação de limpeza do espaço gráfico, simultaneamente a introdução de um outro tempo, o tempo fora do tempo, mitomágico. Cor e texturas reduzidas ao mínimo indispensável. A figura humana é pouco mais que um logotipo. A natureza é reduzida ao seu estrutural básico. Tudo passa por um processo de desnaturalização, no caráter planiforme da superfície. O mundo criado por Samico é transparente e rarefeito. É um mundo lavado, despoluído, não contaminado para envolver seres e objetos numa atmosfera realista. É uma criação puramente mental, espécie de construção diáfana sobre a qual a imagem é introduzida com doçura e leveza. Na gravura de Samico, a forma é também conteúdo. Suas tramas lineares, por exemplo, elas não cumprem uma função meramente decorativa. Não visam preencher eventuais vazios da estrutura, algum espaço não resolvido da composição. A variedade de seus cortes e seu direcionamento acabam por determinar o ritmo visual da gravura. E, com a simplificação do uso da cor, essas tramas desempenham uma função cromática importante, criando gamas e tonalidades que são a parte essencial do prazer proporcionados por suas gravuras. Por outro lado, essas retículas lineares e ondulantes figuram rios, repuxos, cascatas, por onde deslizam os barcos, navios, peixes, cobras, patos, homens, assim como simulam a sonoridade do uivo animal e do orgasmo feminino. Transparentes e límpidas, as águas se transformam em superfícies especulares, espelhos, olha aí, ó, nas quais se projetam os duplos ou a contraface diabólica dos templos com seus animais urbanos. Bom, o Samico voltou para... Bom, ele ganhou um prêmio de viagem, passou muito tempo na Catalunha, voltou para a sua província natal, não mais Recife, mas instalando-se em Olinda.
Mas esse prêmio que ele tirou teve lá suas vantagens, esse prêmio de viagem, porque ele ficou principalmente em Barcelona, onde permaneceu realmente mais tempo, e ali pôde rever e estudar a arte românica do Museu do Parque de Montjuïc, que a mim me emocionou até as lágrimas, quando eu pude ver pela primeira vez. Os incríveis artifícios empregados pelos artistas medievais para narrar nas duas dimensões do muro todas aquelas histórias bíblicas e a maneira dos cômics, as histórias em quadrinhos, sugeriram movimento, passagens de tempo, elipses, ações simultâneas e o desenho tosco e rude de seus autores, quase todos anônimos. Tudo isso emocionou Samico. Retornou ao Brasil seguro de que o caminho para se chegar à universalidade era um mergulho em suas raízes locais e nacionais. E foi pensando em Samico, especialmente, que Ariano Suassuna criou o movimento armorial, em 1971. O armorial tinha uma vantagem sobre os demais movimentos culturais. As obras não foram criadas a partir de uma teoria previamente estabelecida. Ao contrário, foram as obras já realizadas que geraram uma teoria. Samico, desde os anos 90 vinha traduzindo para o plano erudito imaginário cordelista, já saíra do Brasil armorial, e sua inserção no movimento era, pois, um ato de coerência artística e intelectual. Bom, um pequeno intervalo para comentar uma coisa importante também dentro da história da gravura, que é a criação dos clubes de gravura. A Bienal de São Paulo, né, a primeira foi em 1951, coadjuvada por uma sucessão de mostras internacionais no eixo Rio-São Paulo, tornou irreversível a abertura do Brasil à arte internacional, inclusive, em certa medida, para a melhor arte da América Latina. Houve, como era previsível, certa resistência de núcleos de arte figurativa que se apoiavam em determinados meios de expressão, técnicas e temas regionais. No Recife, ambos calcados, como nos clubes de gravura que se expandiram a partir do Rio Grande do Sul ou o ateliê coletivo no Recife, ambos calcados no modelo mexicano, assim como de artistas consagrados, como Portinari, de Cavalcante, todos proclamando a persistência do realismo artístico, resistência inócua. Em 1950, retornando ao Brasil após permanência de 4 anos na Europa, inseguro sobre o caminho a seguir no seu trabalho, face às novas tendências da arte contemporânea, Carlos Scria decidiu enfornar-se no interior do Rio Grande do Sul, seu estado natal, em busca de raízes regionais. Com outros colegas gaúchos, Glauco, Glênio Bianchetti e Danúbio Gonçalves, todos vivendo crise semelhante, criou o Clube de Gravura baseado na experiência do Ateliê de Gráfica Popular no México, cujo fundador, Leopoldo Miguel Sclia, conhecera na Europa. Funcionando como uma espécie de escola livre, ali todos exercitavam o desenho como modelo vivo, debatiam suas ideias estéticas e estratégias para, com seus trabalhos, alcançar maior comunicabilidade com o público. O grupo fez várias incursões às estâncias de Bagé e arredores para captar e expressar temas gaúchos de seus trabalhos. Tendo como modelo essa experiência gaúcha, surgiram filiais em São Paulo, com Renina Katz, Rio de Janeiro, com Regina Werneck, em Recife, com Abelardo da Hora, em Curitiba, com Loio Pécio, e outras capitais brasileiras e latino-americanas, estabelecendo-se assim um contraponto regional ao cosmopolitismo da recém-criada Bienal de São Paulo, à qual se opuseram. O Clube de Gravura de Porto Alegre, não sei que pode deixar. O Ateliê Coletivo é um desdobramento da Semana de Arte Moderna, criada pelo Abelardo da Hora. Teve como mérito maior, quer dizer, a sociedade e o Ateliê Coletivo tinham o Abelardo como uma figura exponencial, à frente ele das duas instituições, a Sociedade de Arte Moderna de Recife e o Ateliê Coletivo. E o mérito maior foi
sem interferir na liberdade de criar, dá a cada um uma consciência da realidade que o rodeava. Temos aqui uma aparente contradição entre a liberdade mencionada. Cabe observar, contudo, que a preocupação com a função social da arte era uma forma de lutar contra a arte acadêmica, então, vigente na província. José Cláudio, que é um pintor muito interessante, pernambucano, em sua memória do Ateliê Coletivo, um livrinho de 1978, ele descreve os métodos de trabalho na sociedade e depois no Ateliê Coletivo. E eis o que ele diz. Ninguém ousava pintar paisagem, nem mesmo como fundo. Os quadros tinham de ser ocupados com figuras, como fazia Rivera, admitindo-se, além das figuras, um ou outro elemento relacionado com a temática do trabalho. Dentro de uma perspectiva ideológica, né, paisagem era uma ociosidade, a gente tinha que mostrar pessoas, né, homens, mulheres, né, e trabalhando, né? Então, ele descreve longamente isso, né? Não é o caso aqui de insistir muito, mas, enfim, também nesse sentido não deixa de ser surpreendente o fato de que, em sua primeira xilogravura, Samico tenha transformado o sertão nordestino numa espécie de écloga, né? Ou Arcádia, fixando na madeira um momento de ócio do pastor. Quer dizer, o Samico participou, atraía a ele a ideia do desenho como modelo vivo, como é que chama, o traço rápido, etc. e tal, mas ele não partilhava, digamos assim, dessa ideologia da coisa, do compromisso social, etc. e tal, tanto que, ao invés de mostrar o trabalho, ele mostrou lá um pastor, né, fruindo a natureza, etc. e tal. A verdade é que Samico gravou pouco durante a sua permanência no Ateliê Coletivo. Melhor proveito tirou das aulas de desenho de modelo verde, etc. e tal. Bom, então, quer dizer, esses ateliês tiveram, quer dizer, o clube de gravura e o ateliê teve uma certa importância porque formou vários artistas que depois, passado esse momento assim mais marcadamente e dogmaticamente ideológico, buscaram o seu caminho. Dentro da minha ideia inicial, eu falaria só mais tarde de litografia e outras coisas, mas talvez pudesse mencionar já aqui nesse momento que a litografia foi uma outra técnica escolhida por artistas, especialmente aqueles vindos de outras formas de expressão, como desenho e pintura, para formar grupos e oficinas, né? Serve como exemplo a oficina Guaianazes, em Olinda, a Casa Litográfica de Belo Horizonte, e a Casa do Lago do também de Tiradentes. A Guaianazes, fundada por João Câmara e outros artistas locais, a Casa Litográfica por Lotus Lobo, que é uma artista mineira, e ocorreram nas cidades lá de Minas Gerais. O Câmara decidiu fundar essa oficina porque ele estava realizando uma das séries mais famosas, das 3 ou 4 que ele organizou, e um marco, não só da pintura dele, mas da pintura brasileira, dentro de uma perspectiva bastante realista. Você levantou o dedo? Não. Que é a série chamada Cenas da Vida Brasileira, 1930 e 1954, que é uma série, são 10 grandes painéis em que ele retrata retrata o Estado Novo, né? E, sobretudo, a figura carismática e simbólica de Getúlio Vargas. É uma série extremamente forte, viril, mas, ao mesmo tempo que ele fez esses 10 grandes painéis, ele realizou 100 litografias, já nesse ateliê que ele fundou, que depois passou a ser usado por outros artistas. E o que é interessante exatamente é que ele escolheu essa técnica da litografia, porque enquanto a pintura ela era muito dura, muito rígida, as figuras assim são de um realismo pesado, mas ao mesmo tempo muito convincente, porque simultaneamente essa verdade, digamos, da figura, do retrato e até do ambiente, que geralmente é o espaço doméstico, né? Ele introduz uma série de elementos fantasiosos, está entendendo? Como pôr, por exemplo, um peru beliscando, por exemplo, o pé do Getúlio, antecipando o seu suicídio, e coisas dessa natureza e tal. Mas, exatamente, ele usou a litografia porque essa litografia
estando mais próxima do desenho. O Grassmann é um crítico da litografia, ele diz que ela não permite muita invenção, mas no caso dele, Câmara, ele usou exatamente essa litografia, que é fundamentalmente desenho, né? E não há muita mudança entre o que está na pedra e o que vai sair, para fazer uma espécie de comentário a esses próprios painéis. Quer dizer, é introduzir um elemento assim mais rápido, mais dinâmico, mais fluídico, está entendendo? Para comentar a mesma situação que aparece nos painéis. No sentido de que o que Câmara faz com esses painéis, mas principalmente com as litografias, é uma espécie de semiótica, digamos assim, do Estado Novo, porque o que ele capta, quer dizer, os ambientes, como era um gabinete, por exemplo, né, de um ministro, de um poderoso, a maneira como se vestiam, os objetos que usavam, os automóveis, está entendendo? Então, quer dizer, ele levanta toda uma figuração daquele período e aí a litografia foi muito importante. Não seria o caso de fazer, por exemplo, em metal e outras coisas, até pela demora e tal. E no caso dessa de Tiradentes e também de Belo Horizonte, que é a Lotus Lobo, que é uma artista, uma gravadora extremamente interessante, sempre voltada para a litografura. Ela é de Juiz de Fora, portanto, Juiz de Fora tem um passado assim industrial interessante, talvez tenha sido a primeira cidade fora de Belo Horizonte que realmente teve um desenvolvimento industrial, não por acaso era chamada de a Manchester Mineira, e ali, então, se realizou, porque essa litografia, ela serviu muito para fazer clichês de embalagens, rótulos, né? Então, quer dizer, como ali tinha muitas fábricas, sobretudo de laticínios, de manteigas, essas coisas assim, então, ali se criou surgiram muitos artesãos e profissionais para criar esses rótulos e tal, de caixas, de garrafas, etc. e tal, e que importava um pouco aquele clima do Art Nouveau, né? Na passagem do século XIX para o século XX, e umas figuras assim meio eflúvias, né? Os anúncios de cigarro, etc. e tal, as fumaças subindo e tal. E ela, então, fez um trabalho de documentação extraordinário de toda essa produção e, inclusive, conseguiu que algumas dessas pedras, que já não tinham mais função, para fundar inicialmente, já bem antes, uma chamada oficina de gravura, isso nos anos 60, depois as pedras, ela conseguiu outras pedras para a Escola de Belas Artes, de Belo Horizonte, fundada por Guinhar, e ali o Qualha dava um curso de litro, depois ela conseguiu, e mais tarde ela criou mesmo um ateliê com ela e uma meia dúzia de artistas mineiros para trabalhar a litografia, isso em Tiradentes. Mas ela própria, no seu trabalho, trabalhou exaustivamente esse conjunto de imagens, né, que constituíram esses rótulos e essas embalagens tal, de um período áureo de Juiz de Fora, que por sua vez nasce justamente em função da decadência já da mineração do ouro, do diamante, etc. e tal, e recriou muitas dessas imagens, umas rosas que apareciam. Então, um trabalho extremamente competente e muito meticuloso. Bom, lembrar mais 2 ou 3 artistas, porque eu acho que já estou aborrecendo vocês. A Lígia Pape, ela, bom, dentro do... Ela fez tudo, ela integrou o neoconcretismo, né? O neoconcretismo foi uma dissidência carioca dentro do concretismo, porque de início todos eles faziam parte do movimento concreto, isso que foi em 56. O neoconcretismo foi uma dissidência que ocorre em 1959, e o principal teórico do neoconcretismo foi o Ferreira Goulart, né? Sobretudo com um texto clássico de teoria de arte brasileira, que hoje ele renega tudo, porque ele hoje é outra pessoa, né? Que é a teoria do não objeto. Então, quer dizer,
uma das características fundamentais do neoconcretismo é o conceito de participação do espectador na obra de arte. O artista seria, então, apenas um autor de uma estrutura inaugural, mas a vida, a plenitude dessa obra depende fundamentalmente da participação do espectador. Mas a Lígia Pape fez de quase tudo dentro do concretismo e fora do concretismo, porque ela criou objetos, ela fez filme, ela produziu textos, ela fez poesia objeto, e ela é a única gravadora, e não por acaso xilogravadora, dentro do movimento. Mas ela insiste em dizer que ela não está ali ocupando o seu papel como gravadora porque tem um pintor, tem um escultor, tem isso, não. Ela vê a ideia da gravura dentro de uma perspectiva muito, digamos assim, conceitual, né? Ela não está interessada em texturas, não está interessada em nada disso e tal, mas ela criou uma grande série de cerca de uma meia centena de xilogravadoras que realmente são excepcionais dentro de uma linguagem construtiva, geométrica, etc. e tal. E eu realizei muitas entrevistas com Faiga, com Lígia, e numa entrevista que eu realizei com a Lígia Pape, quando ela expôs pela primeira vez um conjunto de 50 gravuras, xilogravuras, e tem umas coisas interessantes que ela diz. De alguma maneira, ela é muito crítica em relação à própria gravura, né? E, entre outras coisas, ela diz o seguinte, ainda em relação à própria exposição que ela fez, que, aliás, ela fez na Maison de France, não era uma galeria comercial, porque ela nunca se preocupou em vender os trabalhos, e ela nunca tirou mais do que 2 cópias das gravuras dela, e algumas só a única cópia, está entendendo? Quer dizer, ela nunca também pensou a gravura como uma proposta de democratização da arte, uma coisa semelhante ao conceito de múltiplo, né? Muitas cópias para poder baratear o preço da gravura e aumentar o número de consumidores de arte. Ela acha que isso é uma balela, não tem sentido, porque o barato pode ser coisa ruim, né? Então, mas ela diz outras coisas, o seguinte: estas minhas gravuras não envelheceram, estão fresquíssimas, absolutamente novas, porque essas gravuras foram realizadas na década de 50, o concretismo de 59, etc. Aliás, ela começou a fazer antes do lançamento oficial do neoconcretismo, e ela expôs isso em 75. Considero-as importantes. Devo esclarecer que nunca me preocupou a gravura como tal, e, obviamente, menos ainda em ser gravadora. Trata-se, para mim, de um método que usei para pesquisar a realidade, a gravura como forma de conhecimento. Só depois é que comecei a indagar sobre a gravura, sua natureza, sua especificidade, como técnica e como linguagem. Interessa-me o problema do espaço, isto é, obviamente poderia ser resolvido em pintura, em gravura, em qualquer outro meio de expressão. Minha participação no neoconcretismo não se fez em termos de gravura, mas no sentido de que minha pesquisa estava centrada no problema do espaço, um espaço dinâmico. E aí eu pergunto, tá, mas você optou por algum critério na escolha das gravuras? Ela diz, inicialmente um critério subjetivo, escolhendo aquelas das quais mais gostava. Depois foi sendo orientada no sentido da colocação do problema espacial. Quero insistir nesse ponto porque minhas gravuras existem como pesquisa e não como contemplação estética. Nesse sentido, o processo teve um princípio e um fim. Não quis dar à exposição um cunho didático, mas gostaria que o público percebesse em sua leitura das obras o sentido da pesquisa. Por que, então, a xilogravura, eu pergunto? Não podendo continuar pintando, devido à intoxicação provocada pelas tintas, e necessitando, gostando de trabalhar com a mão, escolhi a xilogravura. Primeiro, porque sempre me afinei muito com a madeira. Depois, porque ela me permitia um controle absoluto da situação. Sempre me horrorizou na gravura em metal a ideia de que o ácido trabalha por você, como uma espécie de coautor. O que me atraía fundamentalmente na madeira eram seus poros. Os pretos eu os conseguia a partir deles. Isto é, escolhia a madeira, que era em seguida lixada, pressionava o papel, que
Também escolhia cuidadosamente, cuidando sempre de obter uma textura veludada, ou não dependendo do problema a ser resolvido. Sempre exercia um controle total sobre os pretos, e nisso me identificava com o Guild. Ela fez um filme sobre o Guild. Aliás, é importante lembrar que o Guild é o gravador querido, digamos, dos artistas de vanguarda, que não praticam gravura, de muitos críticos de arte e tal. Quer dizer, ele é o grande mito para uma parte da arte brasileira que nunca praticou gravura, etc. E tal. E, portanto, escrevem e tal, escolheram ele, etc., sobretudo ele. E ali já é uma delas, né? Então, esse controle total do material e dos processos técnicos significa um controle da forma, exato. Sempre me identifiquei com a forma geométrica, e na madeira essa geometria adquire um sentido preciso. A xilogravura se apresenta inicialmente para mim como uma superfície negra. Nela abria raios de luz, a figura começava a surgir, a figura ou qualquer coisa que se deslocava no fundo. Continuei abrindo frestas de luz até achar o objeto gravuro. Esta é, por exemplo, a diferença do meu trabalho com Lygia Clark. Aí ela vai continuando e tal. Mas, enfim, talvez aqui o último parágrafo da entrevista, e aí eu comento. Você falou antes do poro da madeira, inclusive para explicar o fato de que inutiliza as matrizes depois de obtida uma cópia, no máximo 2 de cada gravura. Limpa a gravura, os poros Limpa a gravura, os poros permaneciam fechados, a madeira não podia respirar mais, como que deixavam de existir. Vejo aí, sou eu que estou falando, né? Uma negação da gravura, e pelo menos na maneira de como ela é encarada tradicionalmente. De fato, ela responde, esse problema da respiração me interessa muito. Está ligado ao próprio caráter orgânico da minha obra. Nunca estive interessado no problema da cópia, da chamada reprodutibilidade de Walter Benjamin, o conceito dele, né, sobre a aura da obra de arte. O que eu propunha em trabalhos posteriores ao neoconcretismo é que cada pessoa, cada espectador, reproduzisse dentro de si o meu trabalho, ou melhor, que o reinventasse. O que eu propunha e ainda proponho é que cada espectador faça crescer dentro de si, digamos, a partir de um modelo que eu crio, a experiência da arte. Só assim estarei eliminando efetivamente a aura da obra de arte. Hoje, há muito artista reproduzindo, por processos serigráficos, seus trabalhos de pintura. Vejo nisso uma diluição da própria obra, em nome de uma democratização da arte. Não basta vender mais barato, o barato pode ser pior. E isso, para mim, é aético. Hoje, outro dado que eu queria mencionar é o de que todas as minhas gravuras são ambivalentes, podem ser vistas de qualquer posição, alto, baixo, esquerda, direita, branco, preto, superfície, fundo. O espaço é sempre múltiplo e reversível, não existem posições privilegiadas. E eu, então, comento, é uma espécie, então, de constelação, que varia de acordo com a posição do espectador. E ela diz, eu, aliás, tenho uma série de gravuras anterior ao neoconcretismo, ao qual dei o nome de estelar. Claro que aqui há uma certa influência, não no processo exatamente como ela trabalha, das constelações do Albers, tal, que influenciou Lygia Clark, etc. E tal. Bom, eu acho o seguinte, tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que eu vou encerrar aqui. Ficam faltando alguns artistas, mesmo dentro dessa vertente que eu analisei, que é da xilogravura, que realmente eu acho que tem um papel exponencial no conjunto da gravura brasileira, mas, quem sabe, um outro dia eu possa falar do metal, etc. e tal. Mas, apesar de tudo, eu estou livre, estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se não estiverem cansados. Eu peço desculpas por ter lido tanta coisa, ok? É isso aí. Any questions? Muito obrigado, Frederico. Agora aberto a perguntas. Você tem uma? Boa noite, meu nome é Saulo de Tarso, sou desenhista, gravador e curador.
E queria dizer o seguinte, uma felicidade poder ouvir tudo isso. E até me estranha que não tem outros colegas gravadores aqui para ouvir todas essas coisas tão importantes. E eu já digo... Deve estar em passeatas. Talvez apaixonados como Olívio Abramo por política também. Sei. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, precisa de mais encontro, porque toda essa história aí, não só vista na exposição, mas verbalizada, parece muito importante para criar certos espaços de ligação em distâncias muito grandes que existem na gravura, porque as disputas também são muitas. E eu, só por curiosidade, eu gostaria de ouvir rapidamente quais seriam os nomes dos gravadores que não foram mencionados dentro desse caminho. Não, dentro da perspectiva da xilogravura, que eu me ative hoje, eu ainda falaria da Maria Bonomi. Eu acho que... Eu tenho uma lembrança muito agradável de Bonomi, porque eu ainda era da província, ainda em Belo Horizonte, eu escrevi um texto sobre ela e tal, e foi um encontro assim, muito interessante e tal, mas já naquela época eu fazia uma leitura da gravura de Maria Bonomi como uma gravura, até usei uma expressão porque estava na moda aquela coisa da Betânia, uma gravura carcará, a ideia de uma gravura quase cartaz, de uma gravura gritante, está entendendo? Contra toda aquela ideia de música de câmara que virou um lugar comum e tal, Berkowitz falava nisso o tempo todo e tal, mas que era uma gravura do tamanho dela, porque Bonomi é uma pessoa muito alta e tal, ou próximo do tamanho do Brasil, porque, aliás, sempre foi muito estranho o fato de que a gravura ocupar um papel muito importante, né? Aliás, a exposição dá uma ideia dessa presença assim, né, vigorosa e tal. A gente pode discordar, não gostar de vários, mas o conjunto é muito forte. Que um país como o Brasil, desse tamanho, né, de uma claridade, de uma solaridade, está entendendo? Tem exatamente como uma das forças fortes, né, exatamente essa coisa meio escondida, meio fechada em ambientes assim, toda uma iluminação especial e tal, quer dizer, a gravura é uma coisa assim muito pessoal, está próximo da dimensão, assim, da mão, do olho, etc. e tal. E eu acho que a Maria Bonomi, ela de repente explode essa gravura dela, e ela começou xilogravadora e teve, evidentemente, influência do Olívio Abramo, e depois, junto com o Olívio Abramo, fundou o seu estúdio e repercutiu e tal. E eu acho que o trabalho dela, exatamente essa gravura impacto, essa gravura força, essa gravura máscula, né, viril, se é possível falar isso, né, em relação a mulher, etc. e tal, mas contra tudo aquilo que representava a gravura, que essa coisa meio alquímica, as nuances cromáticas, né, elementos mágicos, etc. e tal, essas erosões da matéria, né, porque sem essa coisa da cozinha, né, da gravura em metal. Então, eu acho que a Bonomi cumpre um papel importante, inclusive no sentido de que ela, inclusive, rompe com a própria horizontalidade da gravura, ela tende sempre a vertical, e essa vertical é quase um cartaz, né? E tem gravuras que realmente são maiores do que ela, né? Então, quer dizer, e nisso, para poder esse impacto visual, ela não pode ficar em minúcias, então ela cria formas dentro do espaço dela que são fortes, não só na cor, mas no desenho, e que permite a ela, inclusive, num certo momento, nos anos 60 mesmo, em plena ditadura, de criar certas formas emblemáticas, né? Quase arquetipais, no sentido da psicanalítica, etc. e tal, mas que são formas que sugerem, assim, quase que instrumentos de tortura, de pressão, que são formas muito fortes e tal, e que são como que bandeiras, como signos, que pode ser visto de uma certa distância. Então, eu acho, por exemplo, que ela é uma figura importante, e o trabalho dela é sempre muito mais de arrancar, de desbaste, né? E ela cria, inclusive, outras formas de reproduzir o trabalho, etc. E tal. E não por acaso ela tendeu, inclusive, num certo momento, a arte mural, está entendendo? E, num certo sentido, isso também não é só dela, não é incomum. A própria matriz, está entendendo? Podemos ser
exposta quase que como uma escultura, né? Ou um relevo. Então, era uma figura que eu deveria mencionar mais. Uma outra figura, e é o extremo oposto, né, da Maria Bonomi, é o Grilo, por exemplo, né, que é um artista que eu prezo muito, e o Grilo, ele é formado, na verdade, em agronomia, jardinista, etc. e tal, e é uma pessoa muito assim, curiosa, porque ele parece que é tímido, mas ele é muito incisivo quando ele começa a discutir, defender um tema, e passa até, é muito insistente, né, nas posições dele. E o Grilo, ele tem uma frase curiosa, que ele começou a fazer a gravura para aprender a fazer gravura. Depois é que, já tendo aprendido alguma coisa, ele destina grande parte da gravura dele para a imprensa, né? Isso logo depois de 2 anos, etc. e tal. Então, essa destinação da gravura dele para a imprensa como ilustração de textos políticos, ou até mesmo que, aliás, na Folha, é quase que uma constante, quer dizer, em que o desenho não é necessariamente uma ilustração, raramente ele é uma ilustração, né, do texto, ganha autonomia. Eu acho que até que quem primeiro trabalhou isso foi a Esther Greenspan, né, durante 3 ou 4 anos, etc. E tal, e ele ilustra hoje os textos do Goulart, né, que são hoje textos muito políticos, mas não tem necessariamente uma relação. Mas, por outro lado, ele dá uma força àquela relação entre o texto e... Então, quer dizer, e essa destinação cria a temática dele, está entendendo? E não só a temática, mas a forma também, no sentido de que ele diz assim, por exemplo, que uma crítica que ele faz, que é mais fácil para o artista trabalhar com os grandes temas, os temas filosóficos, os temas míticos, etc. e tal, porque há toda uma literatura, etc. e tal. E no jornal você às vezes tem que trabalhar com temas menores, do dia a dia, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem que trabalhar a linguagem, quer dizer, a ideia do impacto, quer dizer, é o tema que dá manchete, é o tema que desperta atenção. Então, ele criou uma dinâmica. E a gravura do Grilo, que é muito linear, é um desenho muito precioso, né, de linhas finas, etc. e tal, ela não é uma coisa estática, ela é muito dinâmica, e tudo se movimenta dentro daquele espaço pequeno dele, etc. e tal. Então, eu acho, e depois, durante muito tempo, era ostensivamente muito politizado, quer dizer, eu acho que agregava ao tema, ou até o tema que deu manchete, etc. e tal, as suas observações. Ele começava a estabelecer uma série de relações, né? Quer dizer, usando outros objetos, quer dizer, às vezes é o sapato, às vezes é uma coisa, e aquele desenho que está próximo da ideia da charge, da caricatura, mas é mais do que isso, né? Mas, mais recentemente, os últimos trabalhos dele, ele passou a fazer coisas miúdas, que são objetos, né? Mas objetos que ele deforma. E aí, esse objeto deformado por ele ganha um outro título. Então, a função original desaparece, mas passa a ter uma outra função que, muitas vezes, é uma coisa irônica, etc. e tal. Então, ele voltou a fazer coisas dessa maneira, Bonomi, né, dessas coisas. Então, esses 2 extremos eu acho muito interessante, eu admiro muito e ele trabalhou quase 10 anos fazendo ilustrações. E observem, quer dizer, ele produzia aquela gravura dele para entregar no outro dia, está entendendo? Quer dizer, trabalhava à noite, está entendendo? Porque, aliás, é uma marca do xilogravador esse trabalho exaustivo, né? Eu sei porque eu sou casado com uma gravadora e acompanhei as noites insones, né? Insones, né? Para fazer uma gravura, etc. Então, são trabalhadores braçais, né? Bom, eu não devia ter falado isso, porque isso passa aqui. Eu sou acusado de ter fechado o ateliê de gravura do Museu de Arte. Eu queria te dizer, lembrar do Daumier, que fazia litografia toda noite para ser publicado no jornal do dia seguinte. Pois é. Mas litografia, não era xilo. Não, mas a litografia, num certo sentido, é mais fácil do que a xilo. Ou seja, a reprodução, está entendendo? Porque a gravura tem uma qualidade... Eu acho o seguinte, a gravura, por ser exatamente uma técnica simples,
Porque a gravura tem coisas fantásticas. Quer dizer, por exemplo, a gravura é um pedaço de madeira, uma goiva, está entendendo? Quer dizer, o gravador pode fazer a gravura botando a madeira em cima da sua perna, está entendendo? Para impressão, ele usa uma colher de pau ou pode usar a unha do dedo polegar para te dar. Então, é tudo muito simples, mas, ao mesmo tempo, pede uma clareza, uma certeza, porque ele não pode errar. Riscou, não tem conserto. Está entendendo? Então, o gravador, sempre, ele tem que ser muito objetivo no que está dizendo. Agora, e fazer isso em termos de velocidade, que eu imagino qual era o trabalho do Grilo todo dia produzindo, porque ele fez também para outros jornais mais politizados, né, etc. e tal. Hoje ele já se libertou disso, voltou a fazer essas ilustrações, no caso, os textos do Goulart, mas ele agora trabalha uma temática menos politizada, mais irônica, está entendendo? Mais divertida, está entendendo? E da última exposição que ele fez, aliás, ele faz uma ironia, né? Porque se no caso da Bonomio, a gente pode realmente dizer que é gravura arte maior, né? No sentido contrário, de que gravura sempre foi considerado arte menor, o Grilo realmente dá o título dele assim, gravura arte menor, porque são coisinhas pequenininhas, não porque é uma técnica ou um meio de expressão desprestigiado, etc. E tal. Então, o Grilo seria outro, mas tem muitos mais ainda. Agora, depois tem a turma do metal, tem o Carlos, está entendendo? Tem a Faiga, está entendendo? E tem os serígrafos também, porque a crítica, por exemplo, que a PAP faz é exatamente esse uso da serigrafia, porque o clube de gravura, inclusive, usou muito a serigrafia. E, aliás, aquele crítico que escreveu o livro sobre o ateliê, os clubes de gravura, ele criticou muito o pessoal do clube de gravura, porque, apesar da ideologia deles, todos eram ligados ao partido, etc. e tal, a leitura que eles fazem do meio rural, por exemplo, o gaúcho, é muito pobre, está entendendo? Quer dizer, não há nenhuma discussão sobre o embate, sobre, está entendendo, né, fazendeiros e trabalhadores braçais, etc. e tal, né? Ele só destaca como é que é o nome dele? Danúbio, que depois foi ser professor lá do ateliê de gravura da prefeitura, que aí tem um trabalho mais incisivo. É o Scarinci, né? O Scarinci, agora me lembrei do nome dele. Entende? Então, agora, a serigrafia, eu acho que tem um personagem importante na serigrafia. Eu, aliás, até já escrevi um livro que nunca foi publicado, que é o Dionísio Del Santo. Porque, num certo momento, com essa ideia, primeiro a ideia do múltiplo, né? Quer dizer, da multiplicação e tal, para reduzir o preço da obra de arte. Mas a serigrafia foi parte desse processo, está entendendo? Porque ela tem uma tradição meio industrial, da coisa do serígrafo técnico, artesão, de produzir imagens, produzir bandeiras, produzir textos, etc. E tal. E o Dionísio Del Santo, durante muito tempo, ele trabalhou, foi um trabalhador braçal no campo da serigrafia. E o Dionísio é muito interessante, porque é Dionísio Del Santo, ele tem um lado dionisíaco do prazer e o lado quase beatificado, né? Está entendendo? Porque ele era uma pessoa religiosa, não católico nem nada, mas era, por exemplo, enfim, era uma pessoa extraordinária e tal. Mas então, ele que era extremamente competente, ele passou vários anos fazendo um trabalho para os outros artistas, porque, de repente, gravadores, pintores, está entendendo? Começaram a procurar o Dionísio para fazer a versão serigráfica de pintura, ou até mesmo de projetos de escultura, etc. E tal. Ele foi explorado mesmo, está entendendo? Isso eu presenciei, acompanhei e tal, porque era amigo dele. Mas até que, pouco a pouco, num certo momento, ele até cogitou de pedir uma segunda assinatura. Porque
com Gershon, mas outros, levava lá um projetinho para ele, e ele que resolvia os problemas de cor, etc. Tal, mas a assinatura final era só do artista. Num certo momento se levantou essa questão de ter uma segunda assinatura, está entendendo? Pelo menos dividir a autoria. Mas o problema é que depois ele tinha a sua própria produção. Aliás, o Dionísio, num certo momento, foi o mais radical dos artistas concretos, que ele chegou praticamente ao branco sobre branco, uma linha só, porque ele durante algum tempo, assim como ele antes do concretismo, ele fez também xilogravura, e dentro de uma certa influência expressionista, mas já uma gravura assim sem pretos, praticamente branco, só linhas de animais mortos, etc. e tal. Mas depois que ele começou com a serigrafia, aí quando ele descobre as cores transparentes, diferentes daquela cor opaca, daquela opacidade, aí ele praticamente reinventou a serigrafia, porque ela deixou de ser apenas essa reprodução, está entendendo? Essa coisa de segunda mão, está entendendo? Porque aí ele trabalhou essas transparências da cor, e todo o trabalho está no rodo, na maneira como você puxa a tinta, etc. E tal. E ele se tornou, então, mestre, sobretudo, dessas estruturas quase cinéticas. E, aliás, a serigrafia foi muito trabalhada aí, como artista integral, do início até o fim, por artistas como Lota Charroux, uma vinheta, entendendo, que fizeram. A serigrafia foi um campo muito próximo, muito propício à arte construtiva, etc. E tal, tá entendendo? Então, tem muita coisa para falar, mas realmente eu errei na dose. Mas podem perguntar se alguém tem pergunta. Tem muita coisa para saber. Eu fico muito agradecido à sua comunicação e todo o seu entusiasmo, na verdade. O que me deixou bastante contente foi ver o entusiasmo que você teve para responder a essas questões que a gente vem conversando, e com a visita rápida que aconteceu na exposição antes. Porque outra coisa é que eu não vi a exposição antes. Então, isso que eu até queria dizer a todos, que não sei se ficou claro, que tem a Estação Pinacoteca, no terceiro andar, o Gabinete de Gravura Guita e José Mindlin, está expondo uma exposição até o ano que vem, de longa duração, do acervo da Pinacoteca. É uma seleção de 100 gravuras que nós fizemos, dando esse panorama. Então, no âmbito desse projeto que o Frederico hoje falou, eu fiquei muito contente, porque muito da fala dele reverbera o que está mostrado lá no terceiro andar da Estação Pinacoteca. Quem não visitou está convidado a dar um pulo até lá. Não, porque eu chamo a atenção aí, no caso, é que é o seguinte, porque eu achei de início... Porque eu estou envolvido com outras coisas, eu não conversei com ele antes. Eu vim aqui a seco, está entendendo? Ele me convidou, insistiu, não, é você e tal, não sei mais o que, etc. E tal. Mas é que eu pensava que era uma leitura dele, Carlos Martins, está entendendo? Uma seleção dele. E, na verdade, o que está exposto é praticamente todo o acervo. Você chegou apenas a fazer certos conjuntos, aproximações, ou pela cor, ou pelo tema, ou pela presença maior do branco, do negro, etc. E tal. Portanto, não é uma leitura assim, né, exaustiva, quer dizer, é o conjunto. O que mostrou é o que tem. Poderia botar as 385 gravuras do Grasman. Tem 3.500. Né? Pois é, está entendendo? E tem 100. Mas tem coisas muito bonitas, coisas que eu nem me lembrava mais, está entendendo? E a parte do Guild está excepcional, etc. E tal. Então, tudo bem. Eu respondi você, está satisfeito? Respondeu 2. Hein? Respondeu 2, podia ter mais uns 20. Estou brincando. Não, tem mais gente. Bom. Hein? Não existe ainda no Brasil uma publicação que fale da gravura, que é uma arte não só da arte brasileira. Se eu tivesse mais folgado, eu ia aproveitar agora, desenvolver essa coisa aí, livro, porque... Esse livro que vai ser publicado ano que vem é exatamente suprir um pouco dessa falha que não existe na historiografia da arte brasileira. O último livro publicado sobre a gravura no Brasil
foi do... O Zé Roberto Teixeira Leite. Zé Roberto Teixeira Leite, de 65, né? Pois é. Acho que é de 1965. Tem alguns livros mais setorizados sobre estilo, sobre metal, etc. Claro, Mas realmente não há. Agora, o próprio Grilo é que fez um trabalho extraordinário quando ele montou a exposição Rio Gravura, que ocupou praticamente a cidade inteira, está entendendo? Chamou várias pessoas, com vários textos, tudo muito bem impresso, o catálogo é admirável, porque ele tem essa coisa, ele é um trabalhador, pequenininho, baixinho, etc e tal, mas, está entendendo? Esse é um livro, mas eu acho que realmente está faltando, isso poderia ser em vários volumes, está entendendo? Bota um estudo ali, outro estudo, está entendendo? Tem gente para fazer isso, agora precisa ter... Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.